Muito bom dia, graça e paz. Esse é o dia que o Senhor nos fez e com certeza se alegraremos e regozijaremos nele. É mais uma manhã do dia 12/3/2024. Estamos assim, queridos, em Ebenezer, estamos como os que sonham. E nessa manhã eu quero meditar com você, eu quero ler com você a palavra de Deus. Porque se não houver a palavra de Deus na nossa vida, irmãos, nós somos uma árvore. Como diz lá em Jeremias 17, somos como uma tamargueira no deserto. Somos como um arbusto sem raízes. E Deus, Ele quer que a gente se alicerce, se fortaleça a cada dia no Senhor e na força do seu poder. Paulo disse isso lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a palavra de Deus, daqui a pouco nós vamos estar orando. Eu quero orar com você. Não deixe de compartilhar essa mensagem, evangelizar. É importante para nós que essa palavra chegue a muitas vidas, muitas pessoas que passam por aflição, por aperto, por angústia nessa manhã. E se você compartilhar, se você no canal dar o like de joinha, se você no caso evangelizar, colocar comentário, para mim é importante que eu consiga entender que a palavra que eu estou falando está criando efeito naquele que está ouvindo. Em Jeremias capítulo 42, eu gosto muito de ler o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele se cumpre no Novo, irmãos. Tudo que está escrito no Antigo se cumpre no Novo. Jesus falou, Paulo falou, a igreja falou, todos nós falamos, e o Antigo Testamento é justamente um retrato do que os povos, do que os homens, do que as mulheres, do que os profetas, do que os reis, do que as pessoas fizeram na presença de Deus e qual foi o seu resultado. E nessa manhã eu quero ler com você Jeremias capítulo 42, queria que você abrisse a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, meu irmão. Reserve esse tempo agora. Eu conversando com o irmão agora há pouco, ele falou assim, que eu ando na correria, é muita coisa para fazer durante o dia, só que nós temos que ser, irmãos, organizados. Porque a má administração na nossa vida espiritual nos faz perder muitas oportunidades. Deus quer falar com a gente nessa manhã, mas para Deus falar, alguém tem que estar pronto para ouvir e ter paciência para ouvir. Porque muitos não querem ter paciência de ouvir. Ontem eu fui num café de pastores. O pastor pregou aproximadamente uns 40 a 50 minutos. Mas a palavra foi uma palavra realmente do céu. E quando diz palavras de Deus, irmão, nós não podemos ter pressa de sair. Não devemos ter pressa, porque Deus, Ele não tem pressa. Deus é longânimo em te poupar, em te guardar, em te livrar. E você às vezes quer correr. Irmão, não corra fora do tempo. Jeremias capítulo 42, versículo 10, ou versículo 7, versículo 7, diz assim: 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. E ele convocou Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, todo o povo, desde o menor até o maior. Disse-lhes então: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nessa terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Por muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Verso 11. Não tenha medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenha medo dele, declara o Senhor. Pois estou com vocês, os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também. E lhes permitirá retornar à terra de vocês. Muito bem. Jeremias orou 10 dias, porque havia um povo, havia um remanescente de Judá que estava realmente sem ele nem beira, irmãos.
você vai ver no versículo 2 que Joanã, ele falou assim, por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, o seu Deus, por nós em favor de todos, este remanescente. Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Direção e ação. Direção e ação. Esse povo queria uma direção e tomar uma atitude. Eu sempre falo, irmãos, Provérbios 16, que é um texto muito prático. Se você ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou dizendo. Nós podemos ter muitos planos, podemos ter muitos projetos, podemos ter muitas ideias. Querido, plano, projeto, ideias, sem uma direção divina, é dar com os burros na água. Nós devemos entender quem nós somos e quem habita dentro de nós. Deus, ele quer falar com você de dentro para fora e quer usar os profetas para falar de fora para dentro. Deus quer usar pessoas incapazes para falar com você, que se acha capaz, se acha o dominador, se acha aquele que está com a rédea nas mãos. Eu conheço muitos casos de pessoas que se achavam tão fortes, tão preparadas, e na hora da adversidade, da crise, deixou a desejar. E nessa manhã eu quero que você pense comigo. Eu quero que você pare para pensar. Hoje é dia 12. Daqui a 19 dias vai terminar o mês de março. E todos os dias, para mim, para você, não podem ser iguais. Einstein, ele dizia que você não pode ter resultados diferentes se você faz as mesmas coisas todos os dias. Então você precisa entender esse princípio da obediência. Esse povo estava tentando o profeta, só que Deus conhece quem o tenta. Deus conhece quem o busca. Deus conhece quem ora. Deus conhece quem não ora. Deus conhece quem faz. Deus conhece quem desfaz. Agora, eu tenho que saber o que eu estou falando e o que eu vou colher com a minha fala. Porque Deus trouxe a resposta para um povo que não iam cumprir o que Deus estava pedindo. E você vai ver no versículo 6 do capítulo 42 de Jeremias, que o povo fala assim: que seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Quantos planos você falou, que você fez, que você disse, que você planejou? Já estamos no 3º mês do ano de 2024 e você ainda está vivendo as promessas de 2023 que não se cumpriram. Lá em Eclesiastes capítulo 5 diz que quando você fizer um voto, cumpra depressa, porque Deus não se agrada de votos de tolo. Então, meu irmão, minha irmã, a gente pode pensar nessa manhã: o que eu estou colhendo agora? Se você está enfermo, se você está fraco, existe uma semeadura nessas áreas que você talvez semeou. Você não pode pensar que a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo, coisa nenhuma. Deus tem algo maior e melhor para aqueles que procuram se sujeitar à sua vontade. Tiago 4 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Só tem gente resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo. Está invertendo o que deveria ser uma verdade.
Jeremias sabia o que dizia, só que Jeremias não conhecia o povo que lhe pedia aquilo que lhe pediu. Nessa manhã, não sei onde você está, não sei com quem você está, mas o Deus que fala aqui é o Deus que fala aí na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, na sua família. É o mesmo Deus. Só muda o endereço, mas o Deus é o mesmo. Só muda a localidade, mas o Deus é o mesmo. Só muda o estado, mas o Deus é o mesmo. Só muda o bairro, mas o Deus é o mesmo. Só muda o município, mas o Deus é o mesmo. Só muda o país, mas o Deus é o mesmo. Deus não mudou. E a sua palavra é imutável. Deus não age de acordo com a nossa conveniência. Deus não age de acordo com a nossa vontade carnal, mundana. Não, Deus não age assim. Ele quer que você realmente ouça essa palavra e mude a sua forma de ser, de fazer e de pensar. Nessa manhã é mais uma manhã de reflexão, de você entender nesses minutos de meditação que você não está só. Você pode fazer mais. Você é capaz. Só que eu falar e você não fazer é perca de tempo. Por isso que o povo aqui, ele pediu a Jeremias algo que Deus iria fazer e falar. Só que esse povo não estava com a mesma intenção de obedecer o que iria ouvir. E nessa manhã, quando estão ouvindo o que eu estou falando, estão até concordando ou achando boa a mensagem, mas daqui a pouquinho esquece e faz o contrário. Irmão, Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de regras. Deus é um Deus de palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir quando Ele quiser. Porque nem sempre você está preparado para receber o que Deus tem para te dar. Existe a pessoa rica que não é bem sucedida. E existe o próspero que não aparenta ser próspero e que é rico. Eu vou ainda ministrar essa palavra sobre a palavra riqueza no hebraico. Sobre o que significa. Qual o efeito que ela causa quando entendemos quem a gente é e quem Ele é. Deus está usando agora uma voz externa para falar com o seu interior. Porque a sua carne não vai resistir a essa palavra. Sua carne não vai querer ouvir até o final essa mensagem. Porque a sua carne quer pecar, quer fazer aquilo que Deus desagrada. Por isso que Provérbios diz, Provérbios capítulo 16, muitos são os planos do coração, mas a resposta certa e única vem do lábio do Senhor, vem dos lábios do Senhor. Nessa manhã você pode pensar, você pode orar comigo se você quiser. Coloque aí embaixo o seu pedido de oração, como a irmã Raquel colocou um tempo desse. Oração pelo Samuel, pela sua família, pela sua casa. Deus está falando nessa manhã. E cadê ouvidos para ouvir? Cadê corações para sentir? Cadê ações para agir? Esse povo disse para Jeremias: ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Caminho e ação. Eclesiastes 5:1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Pés vem de destino, caminho, direção. Nessa manhã eu quero que você reflita. Quero que você entenda que Jesus está falando. E quando Ele fala, o mortal se cala. Quando Ele fala, a carne tem que se sujeitar ao senhorio de Jesus. Aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor diz que nessa manhã tem gente que pode ser mudada, se quiser. Eis que estou à porta e bato, se abrir eu entro. Então, o abrir a porta não depende de Deus, depende de você. O diabo não tem poder sobre a sua vontade. A sua vontade é sua vontade. O diabo pode aproveitar da sua vontade e realizar os seus desígnios.
E Paulo fala, não subestimei os desígnios de Satanás. Ele está sempre querendo encontrar uma brecha. E geralmente, irmãos, o Egito, ele quer encontrar na nossa vontade brechas para que Satanás entre e faça aquilo que ele deseja fazer. E nessa manhã eu vou orar por você agora. São 15 minutos de mensagem. Você pode parar 15 minutinhos para refletir, meditar, orar e entender a vontade do Senhor. Não sei onde você está, não sei qual é o seu nome, mas Jesus conhece você. Ele sabe quem você é e onde você está agora. Vamos falar com o Pai. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez em oração eu clamo àquele que ouve. Espírito Santo, tem muita gente nesse canal, Deus, que precisa de uma resposta, de uma direção, de uma saída, de uma vitória, de uma libertação. Basta somente uma palavra para que Satanás bata em retirada, que haja cura nessa família, que haja libertação nessa casa, que haja, Senhor Jesus, realmente direções, que haja ações debaixo da Tua palavra. Que nessa manhã, Pai, repreende as obras do diabo. Manhã é todo valente, quebra o arco, despedaça a lança. Se houver algum enfermo entre nós, que haja cura, libertação e milagres. Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus de resposta. Tu és o Deus de vitória. Quando o Senhor coloca a mão, o diabo tem que tirar dele. Quando tu coloca as mãos, a enfermidade tem que sair. Quando tu coloca a mão, não tem mal que prevaleça. E nós oramos a um Deus que é poderoso na batalha. Toma nas suas mãos, Pai, cada irmão, cada irmã, que ora comigo nessa manhã, que lê comigo nessa manhã e que crer comigo nessa manhã. Oramos e te louvamos e te agradecemos já por esse resultado e por essa resposta. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba nessa manhã a sua cura, o seu milagre e a sua libertação.